Bom dia pessoal do 7º e 8º ano, aqui nós vamos fazer uma aula de geometria, introdução, começo do começo. Quem não sabe nada sobre geometria vai começar a aprender agora. E para você aprender um pouco sobre geometria, a primeira coisa que você tem que saber é o que é um ângulo. Com certeza você já escutou essa palavra na sua vida. Ângulos. Ângulos são aberturas entre duas semirretas. E aí já começou a complicar porque você coloca palavras novas. Você fala, já não sabia o que era ângulo, não sei o que é semirreta, já lascou tudo. Mas vamos primeiro explicar então o que é uma semirreta. Bom, todas as palavras que começam com semi já dão a ideia de metade. Então uma semirreta é metade de uma reta. Toda semirreta tem começo, mas não tem fim. Parte de um ponto e vai até o infinito. E o que é um ângulo? É o encontro do começo de duas semirretas. Então, por exemplo, aqui eu desenhei um ângulo. Se vocês separarem, eu tenho a semirreta que começa no ponto O e vai para o ponto B e vai infinitamente, não para no ponto B, mas continua. E eu tenho a semirreta que começa no ponto O e vai para o ponto A infinitamente. A semirreta OB eu nomeio assim. A semirreta OA eu nomeio assim. Olha o símbolo de semirreta, para vocês encontrarem em alguns livros. Já o ângulo eu nomeio assim, ó, aonde ele começa, o ponto que ele começa, o ponto central e para onde ele está indo. Então eu posso falar que é o ângulo AOB ou o ângulo BOA, tanto faz, né? É o mesmo ângulo neste caso. Bom, aonde vemos ângulos? Quem jogou pebolim, sinuca, se você jogou aquela sinuca de celular, já viu aquelas marcaçõezinhas? Bom, é um exemplo de ângulo. Na verdade, quem tem domínio, quem tem compreensão até intuitiva de geometria, começa a ter uma visão muito mais fácil desses tipos de jogos. Porque você começa a reparar que o ângulo de ida geralmente é o mesmo ângulo de volta. Isso funciona para espelhos, por exemplo. Mas vamos lá. Classificação dos ângulos. Alguns ângulos são conhecidos e são muito importantes para nós. Então, primeiro, ângulo nulo. O que é o ângulo nulo? É quando as duas semirretas, aqui eu vou nomear assim, ó. Quando as duas semirretas não chegaram a abrir, não teve abertura. Se não teve abertura, não tem grau, então é ângulo nulo. Professor, grau. Grau é a medida que nós vamos adotar para medir um ângulo. Então toda vez que eu falar 12 graus, opa, eu estou medindo alguma abertura. Segundo ângulo, ângulo giro. O ângulo giro é o ângulo agora que deu a volta. Reparem na coisa curiosa. Este ângulo e este, as duas semirretas são as mesmas e as duas semirretas estão no mesmo lugar. Só que no primeiro ângulo ele não deu o giro e no segundo ângulo a semirreta já deu um giro completo e voltou para o mesmo lugar, 360 graus. Por isso que desde o nosso terceiro ano nós já sabemos que deu uma volta completa, 360 graus. E se eu fizer metade de 360? Bom, aí você chegou no ângulo raso. Muitas pessoas escutam muito em piscinas, ó, todo lado fundo, todo lado raso. A palavra raso vem disso, ó, estar a um nível, estar na superfície. Então o ângulo raso tem essa ideia. Eu andei só meia volta e eu estou bem na superfície. Também temos na verdade mais três tipos de ângulos que são muito importantes. Primeiro, este é o mais famoso de todos, o ângulo reto. Com certeza você já escutou a palavra retângulo. Opa, o que é um retângulo? Retângulo é uma figura de 4 lados que apresenta 4 ângulos retos. Tem 4 ângulos retos, retângulo. Olha o nomezinho onde que veio. Você também já reparou que se você vai perto de uma parede, as quinas geralmente são construídas formando ângulos retos, ou tentam ser. O que é um ângulo reto? Ângulo reto é metade do ângulo raso. São 90 graus. E dele, por que ele é tão importante? Porque ele é a referência para nós termos os outros tipos de ângulos. Quais são os outros dois tipos? Ângulo agudo e ângulo obtuso. Ângulos agudos, são aqueles ângulos que não chegaram a se tornar ângulos retos. Já passaram de 0 graus, mas não chegaram a 90. Então qualquer valor, qualquer abertura de 0,00001 até 89,99999 ainda é ângulo agudo. Uma curiosidade, o acento agudo, para não confundir o que é o ângulo agudo
lembre do acento agudo. O acento agudo tem esta inclinação. Já te lembro, ó, que o ângulo agudo também tem esta inclinação, de 0 até um número perto de 90. E, para finalizar, o último tipo de ângulo que nós vamos estudar é o ângulo obtuso. Ângulos obtusos já passaram de 90, mas não chegaram a se tornar ângulos rasos. Então eles já passaram do reto, mas não chegaram no raso ainda. 120 graus, ângulo obtuso. 100 graus, ângulo obtuso. 91 graus, ângulo obtuso já. 179, ângulo obtuso ainda. E 200 graus? Não vai ter nome. Para nós não vai ter nome. Bom, já sabemos classificar os ângulos e nós vamos então para a parte mais importante, a parte mais legal, que é saber aprender a construir um ângulo. E para isso, nós precisamos de alguns instrumentos que eu espero que todos vocês já tenham separado em casa. Os instrumentos são obrigatórios para o colégio. Então vamos lá. Primeiro, espero que tenham em casa uma régua, de preferência tão grande quanto a minha. Se não tiver desse tamanho, serve uma menor, podem comprar uma menor. Serve desse tamanho. Mas se você não tiver desse tamanho, pode comprar uma menor também. Pronto. Este é o tamanho mínimo que você tem que ter na sua casa de uma régua. Se não tiver, tô brincando, você pode ter uma menor. A minha mínima tem de 60 centímetros. A sua geralmente vai ter 30 centímetros. Mas, professor, eu não tenho uma régua. Bom, para as nossas aulas, que tenha algo reto. Algo que você possa marcar a ponta de a parte reta de um caderno, a parte reta de uma caneta, tudo bem? Já vai nos ajudar. Segundo instrumento muito importante para as nossas aulas, na verdade talvez o mais importante, porque como as nossas aulas têm relação com ângulos, a abertura entre duas semirretas, o melhor material para nós criarmos um ângulo é o compasso. Bom, para o nosso compasso, é muito importante que vocês verifiquem se a ponta seca, a parte de metal, está bem afiada e verifiquem que a parte que tem o seu grafite está bem alinhada com a parte de metal. Tudo bem? Para que os ângulos sejam aberturas simétricas e também sejam realmente formas curvilíneas. Mas se vocês não tiverem o compasso, alguns outros materiais também vão facilitar. Nós utilizaremos para verificar nossas medidas, só para verificar, não para construir, o transferidor. O que é o transferidor? Transferidor é um instrumento feito ou de madeira ou de plástico para medir circunferências, medir aberturas. E reparem que ele pode medir qualquer abertura se estiver centralizada aqui no meinho, e ele mede tanto do lado de fora quanto do lado de dentro. E ele pode medir qualquer abertura de 0 até 180 graus, meia volta. Vamos utilizar somente para conferir, hein? E no kit de geometria que foi pedido, vocês também teriam dois esquadros. Um esquadro, a gente chama de esquadro isósceles, que é um esquadro que tem um ângulo de 90 graus, reparem, um ângulo reto, vai nos ajudar a verificar se nosso ângulo está certo, e dois ângulos idênticos, e esses dois ângulos medem 45 graus. Nós vamos mostrar mais pra frente por que são 45 graus aqui, desses dois lugares. E o segundo esquadro, ele vai ter o seguinte, um ângulo reto, um ângulo de 30 graus, pequenininho, e um ângulo de 60 graus. Também vai nos ajudar a verificar esses ângulos quando nós construirmos. Vamos para a próxima aula.